Sabe, existe uma pergunta que a gente se faz há muito tempo. O que será que acontece na nossa mente, mas bem lá no fundo, sabe? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas ideias de ninguém menos que Sigmund Freud, o homem que teve a coragem de tentar desenhar um mapa desse nosso mundo interior, que é tão vasto e, convenhamos, misterioso. Imagina só a situação. Uma pessoa perde a visão, assim, de repente. Mas aí os médicos olham, fazem todos os exames e... nada! Os olhos estão perfeitos. Pois é, foi justamente um quebra-cabeça desses que botou Freud para pensar e deu o pontapé inicial na jornada dele para tentar entender os segredos da mente. Então, para a gente entender como é que o Freud começou a desvendar esses mistérios, acho que vale a pena começar por um lugar bem familiar, um lugar que ele simplesmente revolucionou, a nossa forma de enxergar os sonhos. Dá uma olhada nessa comparação. Antes de Freud, interpretar sonhos era quase como ter um dicionário de sonhos, né? Tipo, sonhou com rosa, é amor. Sonhou com óleo, é dinheiro. E pronto, fim de papo. Só que aí vem o Freud e vira essa mesa. Para ele, a coisa era muito mais profunda. Ele dizia que os sonhos são, na verdade, uma linguagem super pessoal, sabe? Quase como uma chave única para a gente conseguir entender a lógica da nossa própria mente. Mas é curioso, né? A jornada do Freud, na verdade, não começou por aí, pelos sonhos. Começou com um problema médico que era um verdadeiro mistério na época, algo que ele via direto no consultório dele. Imagina a cena. Chegavam pacientes com sintomas bem sérios, tipo uma paralisia, sabe? Mas, quando iam investigar, não tinha nada. Nenhuma lesão nos nervos, nos músculos, no cérebro, nada. A perna da pessoa, por exemplo, simplesmente parava de funcionar. Ou então, começava a se mover sem controle algum. E o mais doido, sem nenhuma explicação física para isso. E é aí que entra a grande sacada do Freud. Uma ideia que, na época, foi revolucionária. Ele pensou, e se? E se uma experiência emocional muito, mas muito forte pudesse causar o mesmíssimo efeito de uma lesão física? Pensa bem, um baita susto, uma palavra que machuca fundo, isso poderia, segundo ele, paralisar um braço ou uma perna do mesmo jeito que uma pancada. De repente, essa conexão entre mente e corpo, bom, não dava mais para ignorar. Ok, então, para explicar como é que essas forças da mente funcionavam, o Freud fez uma coisa bem interessante. Ele pegou uma palavra que todo mundo já conhecia na época e deu para ela um significado completamente novo, muito mais amplo e, bem, mais poderoso. Antes do Freud, a palavra libido era, vamos dizer, bem direta ao ponto. Era basicamente sobre desejo sexual consciente. Sabe, quase uma coisa de manual de como apimentar a relação, uma coisa assim. Só que aí o Freud vai lá e, uau, expande esse conceito de um jeito impressionante. Para ele, libido vira a energia psíquica total, a força que move basicamente tudo na vida. Desde os instintos mais básicos, tipo a fome, até, sei lá, a criatividade para compor uma música, a curiosidade, tudo. É uma ideia interessante, né? Pensa só, essa energia, a tal da libido, pode ser desviada. A gente não só come para matar a fome, a gente vai lá e cria um prato super elaborado. A gente não só fala para se comunicar, a gente escreve poesia. É a mesma energia vital, no fundo. A diferença é que ela foi canalizada, transformada em algo mais sofisticado, mais complexo. E esse caminho todo nos leva naturalmente a uma das ideias mais famosas do Freud, e que na época, olha, foi um escândalo: o inconsciente. Afinal, o que acontece quando toda essa energia é, digamos, empurrada para debaixo do tapete, ou desviada, sem que a gente sequer se dê conta disso? Quem nunca, né? De repente escapa um ato falho, a gente troca um nome, ou dá aquele branco e o nome de uma pessoa super conhecida simplesmente some. Então, para Freud, isso não era só um erro bobo, um acaso. Para ele, eram mensagens, pequenos recados de uma parte da nossa mente que a gente não vê. A teoria dele era a seguinte: existe uma parte da nossa própria mente que tem sua própria lógica, seus próprios desejos e que opera totalmente fora do nosso radar consciente. E é importante empreender isso. Não é como se tivesse outra pessoa morando na nossa cabeça. Não. É uma parte de nós mesmos, só que uma parte que a gente não conhece. Olha só este exemplo que deixa a ideia bem clara. Imagina a situação. Uma mulher quer muito encontrar uma amiga, mas a mãe dela não gosta dessa amiga. Bom, em vez de bater de frente com a mãe, o inconsciente dela meio que bola um plano. Do nada, ela sem querer derrama algo no vestido.
Pronto, o encontro com a mãe já era. E qual a desculpa perfeita agora? Ah, é preciso ir na casa da minha amiga porque ela é ótima para tirar mancha. O que parecia um simples acidente, no fim das contas, foi um jeito super engenhoso de realizar um desejo sem precisar peitar as regras sociais de frente. E tudo isso, no fim das contas, leva a gente para a grande questão que o Freud colocou na mesa. Esse eterno cabo de guerra, sabe? De um lado, os nossos desejos mais íntimos, mais profundos, muitos deles inconscientes. E do outro, as regras da sociedade, o que se espera da gente. Basicamente, para conseguir viver em grupo, a gente faz uma espécie de acordo. A gente abre mão de um tanto de prazer individual, de fazer só o que dá na telha, em troca de segurança, de ser aceito. O exemplo é simples. Pode estar um calor de 40 graus, mas ninguém vai aparecer sem roupa numa reunião de trabalho, certo? Porque existe um acordo, uma regra social que a gente segue. Mas, e aqui tem um ponto bem legal. Essa coisa de reprimir os instintos não é só ruim, não. É justamente essa energia contida que nos move, que nos impulsiona a criar coisas. A energia que não foi gasta numa satisfação imediata, ela é transformada, vira arte, vira música, vira poesia. De certa forma, é o que nos faz ser o que somos. E no final, o que fica de tudo isso? Acho que a grande mensagem de Freud é que a gente é muito, mas muito mais do que aquilo que a gente pensa que é conscientemente. Nós somos também os nossos desejos que ficam escondidos, os medos que a gente esqueceu, aqueles impulsos que aparecem do nada e a gente nem entende por quê. E é talvez nessa complexidade toda, nessa mistura do que a gente vê e do que a gente não vê, que mora a essência do que é ser humano.